Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Hoje nós vamos dar continuidade a nosso estudo do Organon, parágrafos do Organon, especialmente aqueles parágrafos que merecem o nosso aprofundamento para maior apreensão do escopo prático da homeopatia, como nós utilizamos a homeopatia de maneira a oferir o máximo possível de assertividade, especialmente na eleição dos medicamentos, especialmente na condução do tratamento também. Então esse estudo nunca é demais, pessoal, eu já encorajei vocês várias vezes a estudarem, vocês homeopatas ou pretendem se tornar homeopatas, eu já os encorajei em diversas ocasiões a estudar o Organon todos os dias, pessoal, pelo menos um parágrafo do Organon, especialmente aqueles que tratam de uma maneira mais profunda sobre o modus operandi teórico, o modus operandi também prático da homeopatia, mas principalmente aqueles que são bem representativos da essência do fazer homeopático. Em breve nós vamos falar sobre aquele que eu considero, na verdade a gente vai entrar numa sequência aqui que eu considero fundamental para o fazer clínico homeopático, pessoal, que é a gente vai falar sobre o 21, parágrafo 21, depois a gente vai falar sobre o 22, na sequência 23, 24, enfim. Essa sequência, para ser mais específica, do 21 até mais ou menos o 24, ela seria o que resguarda o coração do fazer clínico homeopático. E, portanto, nós temos aqui a teoria mais essencial, consequentemente uma noção de como empreender a prática homeopática da maneira mais assertiva também, por consequência. Então, esses parágrafos agora, sobre os quais vamos nos debruçar, eu considero os mais importantes do Organon, pessoal. Há outros também, alvo de controvérsias, nós vamos chegar a eles, mas aqui agora a gente vai começar a entrar realmente no coração do fazer homeopático propriamente dito. Então, esses parágrafos merecem maximamente a nossa atenção. Esse aqui, de certa forma, ele vai amarrar o que nós já havíamos dito ali quando eu falei sobre o parágrafo 4, o vídeo anterior também trata tangencialmente do que eu vou falar hoje, o Fundamentos da série Fundamentos. Então, de certa forma, vai ser um arremate do que a gente já vem conversando, inclusive até no Instagram, nos grupos, há alguns temas que são recorrentes e essa recorrência ela se deve a uma teoria mal aprendida, pessoal, e eu recomendo veementemente, aproveito novamente essa oportunidade para lhes recomendar veementemente que leiam o Organon. Todos os dias, de preferência, quem é homeopata ou pretende ser homeopata, eu utilizo esse daqui, o Organon comentado. Aqui não há apenas palavras do próprio Hahnemann, existem comentários do Dr. Marcello Postiglione. Dr. Marcello, estou chamando ele de doutor porque é disso que se trata, pessoal. O Dr. Marcello é médico e, tal como eu já havia enfatizado a vocês, eu acho muito importante a gente estudar um Organon que seja comentado por um médico, levando em consideração que o médico é aquele que está mais apto a desempenhar esse papel de intérprete do Organon, porque ele bebe das duas fontes ao mesmo tempo. O médico homeopata, que é o caso do Dr. Marcello Postiglione, ao mesmo tempo que ele bebe da fonte alopática, ele bebe da fonte homeopática também. Então ele sabe transcrever para o nosso linguajar de leigos aqui, pessoas que não têm informação na área médica, ele consegue transcrever a pessoa que está mais apta definitivamente a efetuar essa tradução, essa transcrição para a gente. Porque a gente há de convir, pessoal, que é muito importante levar em consideração o background biográfico do autor, sobre o qual nós estamos nos debruçando, em cujas obras estamos nos debruçando, porque isso explica muito o modo de expressão daquele autor. Então a gente não pode deixar de levar em consideração que Hahnemann atuou por muitos anos como médico. Então, ele já bebeu muito dessa fonte alopática até, por fim, se optar por nossa queridíssima divina arte de curar, que é a homeopatia. Então, muitos aqui vocês vão perceber, o leitor atento percebe que em muitos parágrafos ele claramente estabelece esse diálogo, chamando a atenção, diálogo entre a homeopatia e a alopatia, chamando a atenção da superioridade do fazer clínico homeopático diante da alopatia.
Em não raras ocasiões ele crucifica a própria alopatia, por isso mesmo ele foi muito perseguido pelos seus pares e por outros motivos também. Mas nós vemos aqui em diversas ocasiões esse contraste entre a perspectiva alopática e homeopática, porque Hahnemann era médico, então a gente precisa levar isso em conta, por isso um médico é aquele que está mais apto a comentar o organon para a gente, porque, bom, o que é aquela pessoa que consegue traduzir bem um determinado idioma? É aquela pessoa que conhece o idioma que está sendo falado, ou seja, conhece, tem um certo domínio sobre o fazer clínico alopático, mas ao mesmo tempo conhece o território do leigo também, de forma a traduzir daquela linguagem que está sendo falada para aquilo que o leigo consegue aprender, ou que o homeopata consegue aprender, o homeopata que não tem formação em medicina. Então, optem, se vocês não quiserem, não puderem por algum motivo adquirir esse organon comentado pelo Dr. Marcelo, optem por algum organon que seja comentado por um médico de preferência, pessoal. São definitivamente as melhores análises, exatamente por essa dinâmica que eu estou descrevendo a vocês. Nós temos um intérprete perfeito. Um médico, nessa circunstância, seria um intérprete perfeito, um médico homeopata especificamente. Enfim, pessoal, antes da gente entrar no nosso querido, super importante parágrafo 21, eu vou anunciar a vocês um combo. Tem 2 aulões meus que estão disponíveis num valor promocional dentro de um combo. O link de aquisição vai seguir aqui abaixo. Eu estou propondo a vocês o combo do aulão, de 2 aulões, a Masterclass, o aulão Vícios e Compulsões e a Depressão e a Homeopatia, que foi o último aulão lançado. Se vocês fossem adquirir cada um desses aulões isoladamente, vocês pagariam ao todo aproximadamente 219. Nesse combo, nesse pacote, vocês pagam R$ 189,99, vocês pagam R$ 189 apenas e 99, não vou esquecer dos centavos. Podem dividir em até 12 vezes, podem pagar em até 2 cartões também, Pix, boleto, há várias alternativas. Vai ficar aqui abaixo, para que não haja confusão, vou deixar, é o primeiro link que eu vou deixar aqui abaixo, demais cursos também vai seguir no link, o segundo abaixo também. Então o primeiro corresponde a esse pacote, o segundo ao catálogo geral dos meus cursos. É uma oportunidade para quem está titubeante em relação a adquirir qualquer um dos meus cursos mais extensos, é uma oportunidade de vocês travarem contato com a minha didática. Tem algumas pessoas que apresentam um certo receio se vão adquirir ou não algum dos meus cursos exatamente por não conhecer a minha metodologia didática nos cursos. Eu acho isso um pouco curioso, pessoal, porque, bom, vocês não estão vendo as minhas videoaulas aqui, então é basicamente mais disso que vocês vão ter nos cursos. Não faz sentido nenhum eu ter uma didática específica aqui e piorar a minha didática nos cursos. Então, vocês podem esperar disso que vocês veem aqui no YouTube para cima, definitivamente. Mas de qualquer forma, bom, os aulões eles têm um valor relativamente mais acessível em relação aos cursos, então é uma oportunidade também de vocês travarem contato com o meu modus operandi em relação a cursos, porque o aulão basicamente é uma miniatura, um protótipo de um curso, se a gente for meditar bem, até porque, pessoal, os meus aulões, esses 2 em particular, a minha intenção era que fossem aulões mesmo, mas vocês vão perceber que ambos se transformaram numa espécie de mini curso. Se a gente for somar as horas de videoaulas de cada um deles, eu nem posso chamar de aulões, seria bem mais que aulões, são mini cursos, pessoal. Então segue esse pacote à disposição, ele vai ficar disponível até essa quarta-feira dessa semana em que nós estamos. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, pessoal, para que vocês se situem bem. Eu nem vi exatamente quando vai sair, quando é que vai cair essa quarta. Espera aí que o computador não está ajudando, então eu já vou olhar aqui diretamente para vocês. A quarta dessa semana, ela vai cair exatamente no dia 8. Estamos, pelo menos no momento que eu estou gravando essa videoaula para vocês, nós estamos no mês 3 de 2023. Estamos no mês de março de 2023. Então esse pacote, esse combo vai estar disponível até o último badalar do dia 8, especificamente, do dia 8/3, quarta-feira, para ser mais específico. Então aproveitem, pessoal, a oportunidade
de vocês me conhecerem enquanto, melhor ainda, né, enquanto professora no curso, que aí se vocês estiverem indecisos em relação à aquisição de qualquer um dos cursos, vocês vão ter finalmente um veredicto, se vale a pena ou não se tornar meu aluno. Vocês têm a oportunidade de ter uma degustação mais que fidedigna de quem eu sou nos cursos, por assim dizer. Então aproveitem, pessoal, até quarta-feira, sem choro nem velo, o último badalar de quarta. Então vamos agora entrar no parágrafo 21. Pessoal, eu vou ler e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo alguns comentários, só para a coisa não ficar muito enfadonha. A leitura do Organon, ela é relativamente pesada e muito importante, pessoal. O Dr. Marcelo Postiglione, que é o médico que comenta aqui os parágrafos, ele se dá conta disso e ele mesmo insere alguns comentários próprios, de autoria própria, dentro de parênteses. Isso aqui também é outra vantagem desse Organon, porque a gente sabe exatamente o que foi Hahnemann que colocou, tal como Hahnemann colocou, e o que foi contribuição do Dr. Marcelo, que é uma observação do Dr. Marcelo, porque tem alguns organons com que vocês podem travar contato que não fica claro em que exatamente teve o dedinho do comentarista e o que é fala do próprio Hahnemann. Pessoal, isso aqui precisa ficar muito bem distinto para a gente. O que é Hahnemann falando e o que é um achismo, o que é uma opinião, o que é uma contribuição do próprio comentarista. Tem alguns organãos que isso não fica muito explícito e torna-se consequentemente alvo de muita confusão. A interpretação se torna alvo de muita confusão. Então essa é uma das grandes vantagens desse Organon que me serve como base de estudo. E mais, pessoal, já havia salientado isso a vocês, mas eu vou salientar novamente que isso aqui é de suma importância. Que a maioria não lê bons autores, pessoal, mas nota seja feita para o seguinte: quando isso serve para os filmes também, bons filmes, mas principalmente para o caso aqui dos bons livros. Quando você está estudando um bom livro, quando você está estudando um bom romance, aqui o Organon é um livro técnico, está tratando sobre o modus operandi de uma terapia específica, que é a homeopatia. Então é um livro técnico, é basicamente um manual de instruções acerca de como utilizar adequadamente determinada ferramenta. Mas, bom, é um livro escrito por alguém que tinha um super, mega, hiper compromisso com o refinamento dessa divina arte de curar, denominada homeopatia, ou seja, é um livro bem escrito. É um livro que brota de inúmeros insights, mas insights embasados principalmente no empirismo. Hahnemann não tirou isso aqui da cartola do nada, meramente da intuição, pronto e acabou. Ele confrontou isso com a prática até chegar a um determinado ponto de refinamento em relação à homeopatia, em que nós tínhamos aqui uma assertividade quase matemática, um método sistematizado especificamente. Então, livros escritos com tamanho zelo, pessoal, a gente pode dizer que cada palavra ela tem um significado que vale a pena ser explorado. É por isso que no primeiro momento eu aconselho a vocês o seguinte: se você não tiver hábito de estudar o Organon, estude um parágrafo por dia. À medida que você for se familiarizando com a linguagem, você pode dobrar a aposta, triplicar a aposta, ler 2, 3 parágrafos por dia, mas num primeiro momento pelo seguinte, pessoal, até se a gente está estudando filósofos, como por exemplo Platão, Aristóteles, pessoal, dada a nossa precariedade da nossa cognição hoje em dia, da nossa formação, por que não dizer, a gente não pode ter a prepotência, nutrir a prepotência de que no único passar de olhos a gente vai aprender o que aqueles caras estão trazendo ali, aquela essência altamente substanciosa que está condensada em poucas palavras. A gente é muito pouco perceptivo, a gente não tem nem 1% da inteligência daqueles caras, então a gente há de convir que numa mesma frase existem muitas verdades. As palavras que estão ali, elas não estão postas à revelia. O autor ele pensou bem qual palavra seria mais adequada para exprimir o pensamento dele. Esses dias eu estava vendo um story de uma filósofa que eu acompanho e ela mostrou como ficam os livros que ela estuda, os livros de Aristóteles especificamente. Pessoal, o negócio todo riscado, cada palavrinha, palavras que a gente julga que conhece bem o significado delas, por exemplo, a palavra política, a palavra belo, a palavra silêncio, ela destacava tudo. Por quê? Porque ela sabe que aquelas palavras não estão ali à toa. O autor, provavelmente, ele está trabalhando com o suprassumo do significado daquelas palavras. Então a gente tem que ter
uma certa minúcia, a gente tem que ser um pouco fresco, pessoal, para analisar os parágrafos do Organon. É ler, deixar aquilo fermentar na mente, como eu costumo dizer, meditar parcimoniosamente sobre o que cada palavra do autor quer dizer. Nós estamos lendo algo que é pedra, pessoal, de que a gente pode tirar leite por um ano a fio, sem exagero. Um parágrafo como esse aqui, a gente consegue tirar dele, ainda mais levando em consideração tudo que a gente já sabe sobre a homeopatia hoje em dia, contribuição dos contemporâneos, a saber os que eu sempre cito, né, Schouten, Shekaran. Se a gente for levar em consideração toda a conjuntura que se seguiu depois de Hahnemann, a gente entende que dessa fonte aqui a gente consegue tirar muita água. Então não tenham pressa. E lembre-se disso, cada palavra ela não está ali por acaso. Duvide de si, inclusive, quando você estiver lendo, interpretando o Organon. Não, será que é isso que ele quer dizer? Deixa eu olhar no dicionário, eu acho que eu sei o significado dessa palavra, mas deixa eu ver se há outros significados além do que eu estou acostumado. Deixa eu ver se há outras possibilidades de interpretação além dessas com que eu estou acostumado. Então, concedam-se sempre, entre aspas, o benefício da dúvida. Dito isso, pessoal, vamos lá. O título, e é interessante que o título dos parágrafos já traz aqui, a gente poderia parar só no título. É interessante que o título já condensa bastante da sabedoria que está dentro do próprio parágrafo. Mas veja bem, olha só o que Hahnemann diz já no título para a gente. A substância medicinal só cura a doença que é capaz de provocar. Isso aqui já é uma coisa para a gente ficar pensando por um bom tempo, porque isso aqui é um contrassenso, pessoal. Isso aqui é um contraparadigma em relação ao que a gente está acostumado, pessoal. Olha só, a substância medicinal só cura a doença que é capaz de provocar. Olha só, mas vamos lá, né? Agora ele vai mastigar isso aqui para a gente e vai trazer o resultado dessa digestão, ou seja, ele vai fragmentar esse dizer aqui, porque os títulos, pessoal, seria como se fosse um resumo do que vai se seguir no parágrafo, um resumo, ou seja, uma condensação de tudo que vai vir adiante. Então vamos lá. Como vimos, o princípio curativo dos medicamentos é imperceptível por si mesmo. Ou seja, pessoal, o que Hahnemann está dizendo aqui? Como eu disse, né, eu vou lendo e comentando com vocês. O que ele está dizendo, pessoal, é que eu não tem jeito mesmo, por mais que eu seja uma pessoa altamente intuitiva, por mais que eu tenha algum tipo de dom paranormal, eu não consigo deduzir o que as substâncias que me cercam é capaz de curar. Aquilo que a gente já estava só mediante a observação, né? Isso que ele quer dizer aqui. Eu já comentei, não sei se foi na aula passada ou na retrasada, mas eu tinha comentado com vocês que a homeopatia ela se respalda na premissa de que em tudo palpita um princípio curativo. E eu não consigo conhecer esse princípio se eu não homeopatizo as substâncias, ou uma exceção, pessoal, seria determinadas substâncias que a gente classifica como veneno. O veneno, Hahnemann fala sobre a intoxicação acidental, acho que é esse o título do parágrafo, é o 110, se eu não me engano, onde ele trata exatamente disso. Os venenos, é como se fosse a catagolação de um efeito de um determinado envenenamento por certas toxinas, por certos venenos, aquele catálogo de sintomas já é, de certa forma, uma experimentação que a gente tem à nossa disposição. Só que o problema do veneno, pessoal, é aquilo. Quando a gente é picado por uma cobra, por exemplo, a gente teve contato com o veneno, de que maneira? Em doses ponderáveis. A gente não recebeu a versão homeopatizada do veneno, ou seja, a gente conhece, a gente tem acesso ali a um escopo relativamente restrito do que a versão homeopatizada daquele veneno é capaz de curar. Porque é aquilo que eu falei, a versão homeopatizada de uma certa substância, ela vai muito além daqueles sintomas que a gente consegue perceber no envenenamento, por exemplo, uma intoxicação por determinada substância. Às vezes uma substância ela não é veneno, numa quantidade pequena. Não vou me intoxicar com um pouquinho de papel que eu colocar na boca. Mas se eu consumir muito papel, eu vou começar a perceber determinados sintomas. Só que assim, isso aqui já é algo digno de nota, pessoal, porque no caso do veneno, veja que ele trouxe alguma perturbação na minha energia vital. É por isso que eu percebi aquele agrupamento de sintomas, porque a minha energia vital, o meu dínamos, ele não está dentro de um padrão harmônico, dentro de um padrão estável. Alguma coisa perturbou
a minha energia vital, de maneira que essa perturbação é traduzida como sintomas. Só que é aquilo, quando eu estou trabalhando com doses ponderáveis, doses que eu consigo quantificar, eu vou perceber sintomas restritos, sintomas relativamente diminutos em relação ao que eu perceberia numa experimentação homeopática, quando eu vou homeopatizar aquela substância, aquele veneno, ou vou homeopatizar o papel e vou distribuir aleatoriamente algumas amostras em dinamizações diferentes daquela substância para os chamados experimentadores. E eu vou catalogar tudo que essa galerinha começar a sentir de mal-estar. Só que veja, pessoal, mal-estar que extrapola a esfera clínica, inclusive. Porque a Kent, eu já falei várias vezes para vocês que Kent, ele fala muito sobre o que é a matéria médica perfeita. A matéria médica perfeita, pessoal, ela leva em consideração a perturbação daquela substância em todos os níveis, em todos os sistemas clinicamente falando. Então, uma experimentação ela não é bem feita se ela não considerar o que aquela substância está causando no meu sistema digestivo, o que ela está causando no meu sistema nervoso, o que ela está causando no meu sistema respiratório. Eu tenho que catalogar tudo isso, porque quando uma substância causa uma determinada perturbação na sua energia vital, é por isso que a homeopatia é considerada uma medicina integrativa, pessoal, é exatamente por isso. Porque a perturbação ela vai se dar a nível integrativo. Então, por mais que os sintomas sejam muito singelos no aparelho respiratório, eu vou sentir alguma coisa no aparelho respiratório. Então, tudo isso precisa constar na matéria médica daquela substância. Matéria médica, traduzindo, pessoal, seria os sintomas que a versão homeopatizada daquela substância é capaz de curar. Basicamente, se trata disso. Então, isso escapa, isso foge do nosso campo de visão, por assim dizer, do nosso campo de percepção, quando a gente está trabalhando com doses ponderáveis. Na versão homeopatizada de alguma substância, a gente vai perceber que além daquela substância afetar todos os meus sistemas, fisicamente falando, afeta o padrão dos meus sonhos, afeta a minha visão de mundo, afeta meu comportamento, afeta medos, fobias que terei. Então veja que a desordem gerada por determinado estímulo, pessoal, gerado por determinada substância na sua versão homeopatizada, ela abrange todo o meu ser, abrange todas as minhas instâncias. Então, por isso mesmo, eu afirmei a vocês que a homeopatia é tida como uma cura, não gosto muito desse termo, mas didaticamente cabe bem aqui, uma cura holística, porque eu parto dessa premissa de que não é só o meu intestino que está padecendo daquela intoxicação, de repente uma intoxicação por uma substância que é considerada laxativa, é toda a minha instância clínica e psíquica também. Porque eu me intoxiquei com aquela substância, existe uma desordem no meu âmbito físico, sim, existe uma desordem no meu âmbito emocional, alguma desordem no âmbito material, só que isso não é muito perceptível quando eu trabalho com doses ponderáveis, então nota seja feita para isso. Agora, pessoal, quando a gente está falando de doses ponderáveis, nós temos outras medicinas também, como a própria fitoterapia. Bom, a gente está trabalhando com um contingente que eu posso quantificar da planta, ali no caso, que foi encapsulada, ou eu estou tomando determinada tintura. Só que, diante disso, tudo que a gente vem conversando, pessoal, por que a gente tem que ter um certo zelo em relação a qualquer medicina que ela não leve em consideração o âmbito energético, pelo menos não a priori, pessoal, não a priori. A homeopatia é uma terapia que leva em consideração a dinâmica mórbida do doente, mas tendo tudo isso raiz no âmbito energético. Tudo começa no âmbito imaterial diante da percepção da homeopatia. Percepção não, né, pessoal? Posso dizer que é constatação empírica. Já que a gente está falando desse assunto, pessoal, vale a pena a gente considerar duas terapêuticas que elas são digníssimas de nota por elas não compartilharem exatamente do mesmo modus operandi da homeopatia, e por isso mesmo isso explica, talvez, o porquê da limitação terapêutica desses expedientes que eu vou trazer a vocês. O primeiro, dentro do qual se enquadra a fitoterapia, dependendo, pessoal, da forma como a fitoterapia é conduzida.
alguns medicamentos, alguns até suplementos poderiam ser colocados nessa categoria, que é a categoria dos medicamentos que seguem a vertente chamada, segundo o que Hahnemann ensina aqui pra gente, de antipática, enantiopática ou paliativa. Então, são basicamente sinônimos. O que são essas substâncias que agem segundo essa tendência, segundo o método antipático, enantiopático ou paliativo? O que significa isso no fim das contas? Significa que eu vou indicar determinada substância que gere um efeito oposto àquilo que eu estou percebendo no doente. Então, eu estou percebendo que a tendência ali é constipação. Só que muita gente adota esse tipo de estratégia. Eu estou percebendo ali que a pessoa está padecendo de uma constipação, de uma prisão de ventre crônica. E aí o que eu vou indicar? Eu vou indicar um laxante, ou então eu vou trabalhar com uma determinada erva que provoque uma diarreia, provoque uma soltura ali intestinal drástica. Enfim, nós temos várias substâncias, várias ervas, até alguns suplementos dentro de determinadas doses que poderiam desempenhar essa função. Só que qual que é o problema, pessoal? De novo, o problema aqui é que eu estou trabalhando com substâncias em doses ponderáveis, ou seja, em doses materiais, vamos colocar dessa forma, eu não consigo quantificar. Então, aquilo que eu havia comentado, acho que foi na aula retrasada, quando nós falamos ainda sobre... Não, retrasada não, antes da retrasada, quando nós falamos sobre fundamentos do fazer homeopático. Então, eu havia deixado claro a vocês que quando a gente trabalha, quando a gente tem contato com alguma substância que a gente pode quantificar, o que nós temos aqui é um determinado estímulo, numa determinada direção, e esse estímulo, num primeiro momento, nós vamos coletar aquilo que Hahnemann mesmo denomina como ação primária. Quando eu faço uso de um laxativo, o que eu vou oferir com isso? Qual que é a ação primária dele? Eu vou soltar os meus intestinos, então eu tenho ali a soltura intestinal, que é aquele efeito que eu estou visando. Vou usar o padrão ondulatório para ficar mais didático para vocês. Então, eu tenho uma determinada reação. Bom, soltou os meus intestinos. Só que, em contrapartida, pessoal, eu tenho como consequência, algumas pessoas são mais ou menos sensíveis ao efeito chamado ação secundária, reação secundária, como queira, que é justamente o contrário da ação primária. Ou seja, qual que era o resultado clínico da ação primária? A soltura intestinal. Bom, se eu tenho para toda substância, pessoal, que eu travo contato, materialmente em doses ponderáveis, se eu tenho, isso aqui é uma lei, se eu tenho sempre um rebote, a ação secundária, reação secundária, como queira, então eu posso chegar a essa conclusão que a estratégia antipática, ou como diz aqui, enantiopática ou paliativa, é paliativa exatamente por isso, pessoal. Primeiro porque a gente não vai resolver o problema. Depois porque, em consequência, nós temos aqui justamente um reforço daquele padrão que a gente visava debelar, que a gente visava superar, que é a constipação. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito individual, mas esse fenômeno ocorre, é igual ao caso lá dos efeitos colaterais. Toda aquela listagem de efeitos colaterais, você é provocado, o seu organismo é provocado no sentido de desenvolvê-los. Agora, se você vai desenvolver a coisa exatamente como está ali, aí são outros 500, mas você está recebendo alguns danos, além do efeito principal do remédio. Dentro daquele pacote, há uma série de efeitos ali que não é por aquilo que você está tomando aquele remédio, mas seu organismo somatiza aquilo em menor ou maior profundidade, mas você está sendo estimulado naquele sentido lesivo. É o caso aqui também. Quando você toma o laxativo, seus intestinos soltam, mas lembre-se que você está sofrendo um rebote daquilo ali, você está recebendo, de certa forma, um reforço àquela condição sua, no fim das contas, que é a constipação, a prisão de ventre, aquilo está sendo reforçado em menor ou maior escala. Algumas pessoas vão perceber isso aqui mais ou menos rapidamente. É por isso que a sensação que a gente tem quando a gente está utilizando uma ferramenta paliativa é aquela que, bom, pessoal, isso aqui é tangível para a grande maioria. É aquela de que a gente chega à conclusão de que parece que a gente está precisando de uma dose cada vez maior daquela substância. Não é impressão sua, isso de fato está acontecendo. Você vai precisar, de fato, progressivamente, de cada vez mais doses, exatamente levando em consideração o reforço da reação secundária.
Então, por que nós devemos ter um certo pé atrás com o método paliativo? Eu não estou crucificando totalmente, pessoal, porque eu entendo que em determinadas situações a gente tem que trabalhar com o que tem, às vezes o desespero bate, a única coisa que a gente conhece que gera mais ou menos o efeito curativo que a gente está avisando é aquela erva, é aquele suplemento. Então, emergencialmente, eu não vejo problema algum da gente recorrer a esse expediente. O problema é a cronificação disso, porque automaticamente eu tenho uma cronificação do efeito rebote. É por isso que a gente precisa investigar sempre o que está por materialmente falando, ou seja, qual é a origem daquele problema que a gente não consegue identificar na nossa instância física. Comentei já sobre isso com vocês. Muitas vezes a gente tem uma alimentação ok, muitas vezes a gente tem excelentes hábitos de uma forma geral, não apenas envolvendo a alimentação, mas envolvendo atividade física, higiene do sono. A gente tem até uma boa condição, estilo de vida que fomenta a harmonia, fomenta a saúde de uma forma geral, mas a gente não sabe por que está adoecendo. Quantas e quantas vezes a gente já se deparou com situações em que, pelo menos na instância material, a gente poderia descartar qualquer agente etiológico. Ali não existe nenhuma mazela que eu esteja percebendo que está causando esse fenômeno. Então, a prova cabal de que a resposta não está aqui na instância física, nós devemos procurar a origem imaterial daquele distúrbio. Então, o grande problema aqui dessa estratégia não é apenas a cronificação do rebote, pessoal, mas é porque ela não leva em consideração a totalidade sintomática, principalmente a origem subjetiva daquele problema. Aí agora sim, pessoal, a gente chega ao método alopático. O método alopático, que também é conhecido aqui, Hahnemann se refere ao método alopático no Organon como heteropático. Qual que é o problema? O problema é só problema, pessoal, aqui no fim das contas, porque, bom, aqui pelo menos, quando eu estou utilizando uma erva, quando eu estou utilizando um determinado suplemento, enfim, eu ainda estou no âmbito paliativo, mas estou, de certa forma, na seara daquelas medicinas que a gente poderia chamar de naturalistas. A vantagem aqui é que a gente tem menos efeitos colaterais e a gente ainda tem, querendo ou não, alguma compatibilidade. Quando a gente toma chazinho, a gente está levando em consideração a compatibilidade daquele chazinho com a nossa dinâmica mórbida. Ainda existe um certo zelo pela correspondência. Eu estou levando em consideração a necessidade daquele suplemento, uma necessidade que inclusive ela pode ser diagnosticada via exames, ou seja, existe sim, eu estou obedecendo ainda, nem que seja de forma parcial, um princípio de correspondência. Quando você toma um remédio alopático, pessoal, definitivamente um mínimo de correspondência aqui é levado em consideração. Por isso o nome, uma sinonímia aqui de método alopático, heteropático. Daí esse termo heteropático. Hetero, o pessoal faz referência àquilo que é desigual, àquilo que é diferente de determinada referência com que estamos trabalhando. Então, é exatamente disso que se trata aqui no fim das contas. Eu estou recebendo um remédio que mal leva em consideração aquilo que eu estou sentindo, com pelo menos as peculiaridades inerentes àquela queixa. É aquilo que eu comentei com vocês, só para exemplificar aqui. Um médico, quando ele analisa, vamos pensar em alguém, um especialista ali em estômago, uma pessoa que é o gastroenterologista, que seja. Então, desde que a pessoa se enquadre num determinado agrupamento genérico, diga-se de passagem, de sintomas, ele já categoriza aquele indivíduo como portador de gastrite, ou então portador de refluxo. O seu problema é azia. Se a pessoa tiver sintomas que lembram aqueles que constam naquela caixinha que constitui esse diagnóstico, azia, refluxo, gastrite, eu não levo em consideração as peculiaridades sintomáticas individuais, ou seja, sim, esse indivíduo está nessa categoria daquele que recebe esse diagnóstico de gastrite, sim, mas veja, eu vou receber, será que faz sentido eu receber, já que eu sinto a minha gastrite de uma forma toda própria, será que faz sentido eu receber exatamente o mesmo remédio, vai ser algum prazol aí da vida, que esse meu vizinho, que também se enquadrou dentro dessa caixinha do portador de gastrite, daquele meu primo que se enquadrou naquela caixinha daquele que apresenta azia e refluxo, levando em consideração que eu sinto uma dor no estômago que se propaga para as costas e aí as minhas escápulas começam a arder.
Já esse meu vizinho aqui, ele disse que sim, ele sente a dor no estômago, mas é uma dor no estômago que se propaga para, inclusive vai subindo, chega até os ouvidos, e é uma dor que ela melhora quando o indivíduo está tomando banho morno melhora as suas queixas. Quando ele está ao ar livre, finalmente a coisa piora, o desconforto chega no seu pico. Já o meu primo, que está nessa mesma caixinha, ele, por outro lado, ele tem sintomas muito diferentes. Apesar dele ter dor também, ele sente aquela queimação, que é característica distintiva do refluxo, mas ao mesmo tempo vem uma dor de cabeça, como se essa dor pressionasse a região dos olhos. Então veja, há uma gama de nuances desses sintomas que não escapam ao homeopata, não escapam à análise do homeopata. É por isso que diagnóstico, eu já disse isso a vocês várias vezes, diagnóstico é algo que o homeopata aproveita, é um dado valioso ali para a toma de caso até certo ponto, pessoal, em certa medida. Mas veja que diz muito pouco para o homeopata em relação a tudo aquilo que a gente explora. O que a gente mais leva em consideração é a experiência do doente em relação àquela queixa. O que ele sente concomitantemente? Ele sente a dor, mas como é essa dor? Se a gente explora só a dor, só como o sujeito ele vive aquela dor, a percepção, a sensação dele em relação àquela dor, a gente já chega a um território altamente individualizado, todo próprio, que vai ser muito diferente do que o primo está percebendo, do que o vizinho está percebendo. Então a dor, ela pode ser lancinante, ela pode ser descrita como em pontadas, em fisgadas, pode ser percebida como uma espécie de queimação, pode ser percebida como uma espécie de pressão, como se tivesse levado um tiro. Há tantas possibilidades que é impossível a gente indicar um único medicamento só levando em consideração esse diagnóstico. O primo vai receber provavelmente medicamento homeopático diferente do que eu vou receber, diferente do que o vizinho vai receber, porque o que a gente leva em consideração é o terreno da individualidade. No caso do medicamento alopático, de novo, pessoal, de novo, eu preciso enfatizar que eu não estou crucificando. O que eu condeno, pessoal, é essa espécie de hegemonia que a alopatia ela instaurou hoje, como se só ela tivesse as respostas. É o que eu já falei muitas vezes também. Então, eu só questiono isso. Será que é o único caminho? Será que não há outras alternativas que às vezes poderiam até trabalhar em paralelo com a vertente alopática, ou que poderiam propor respostas no sentido de viabilizar uma cura duradoura, uma cura definitiva, sem que necessariamente a pessoa precise ficar tomando aquilo para o resto da vida? Então, meu questionamento é só esse. Mas no caso aqui do método heteropático, pessoal, a grande questão é que não há a mínima compatibilidade com o quadro da comorbidade ali do doente, nesse sentido de que todas essas minúcias que giram, são periféricas ali ao sintoma central, elas são perdidas, elas não são levadas em consideração. Então eu tendo a enquadrar doentes que padecem de sintomas mais ou menos parecidos dentro de uma caixinha. E aquela caixinha, todo mundo que estiver dentro daquela caixinha vai receber invariavelmente o mesmo remédio, pronto e acabou. Agora, por que normalmente não tem nada a ver, não tem correspondência nenhuma em relação àquilo que o doente precisa, no fim das contas, pessoal? Pelo seguinte, porque, veja bem, vocês já devem ter lido algumas vezes, daí se desencorajado, devem ter se sentido desencorajados a tomar determinado remédio alopático quando vocês leram ali na bula os efeitos colaterais. Aqueles efeitos colaterais, já falei 1000 vezes, pessoal, aquilo está dentro do bojo da ação de um remédio alopático. Aquilo está mesmo dentro ali do mesmo pacote, só que você não toma um remédio visando desenvolver aquilo. Então, por aí, você já leva em consideração porque da alopatia, ela também é mais que sensato qualificá-la como um método heteropático. No sentido de que, veja, é heteropático, fragmentem, vão a fundo na raiz etimológica do termo heteropático, e aí vocês vão chegar à conclusão que, bom, é um termo mais que adequado. Porque, veja, eu estou tomando alguma coisa que, sim, ela diminui aquela inflamação, de repente eu estou com uma inflamação no siso ali, está incomodando. Vai diminuir aquela inflamação? Sim, mas se você der uma olhadinha lá na aba de efeitos colaterais, do que consta lá na bula, você vai perceber. Aqui, hipoteticamente falando, pessoal, a gente pode ter vários efeitos colaterais ali elencados, mas, além disso, vocês vão perceber lá um borrão no campo visual. O que tem a ver o borrão com a dor que você está sentindo? Mas está lá, dentro do pacote de efeitos gerados por aquele fármaco.
demência, você pode perder a memória, alguns remédios mais fortes ali você pode desenvolver, aumenta-se a probabilidade de você desenvolver leucemia. O que tem a ver a dor que você está sentindo lá no siso com leucemia, com borrão visual e tantos outros efeitos colaterais que às vezes nos amedrontam, pessoal? Então, veja que não há qualquer correspondência nesse sentido, se a gente for analisar bem a atuação do fármaco. Imagine se a gente leva em consideração agora a esfera psíquica. Seguindo, pessoal, não há, portanto, nas experimentações puras realizadas com eles, nada mais passível de observação, nem para os mais perspicazes, que é aquilo sobre o qual a gente estava falando, que leve a considerá-los como substâncias medicinais ou remédios do que o poder de alterar a saúde do organismo humano, particularmente a saúde individual. Que é isso que a homeopatia leva em consideração. De repente, pessoal, há várias substâncias que, na sua versão homeopatizada, a gente percebe que elas têm algum tropismo pelo estômago. Só que não basta ter tropismo pelo estômago, não basta tratar mazelas do estômago. Eu preciso saber que mazelas são essas, de que forma elas são percebidas. É uma dor que ela é percebida como uma espécie de repuxão, é uma dor que ela surge e tem como gatilho ali, por assim dizer, alimentos quentes, bebidas quentes, é uma dor que ela melhora quando eu consumo algo frio. Então, todas essas peculiaridades são levadas em conta, não apenas, mas também o impacto dessas substâncias na esfera psíquica, na esfera inconsciente, na esfera emocional, na esfera mental. Se já nos escapa, mediante puramente a observação, o poder curativo das substâncias sob a instância clínica, imagine sob a instância imaterial, sob a instância psíquica. Aí é que a gente não tem como saber mesmo, pessoal, a não ser mediante o processo da dinamização, tal como a gente já havia conversado, promovendo o aparecimento de sintomas mórbidos definidos, que a gente sabe que é o que vai compor a matéria médica daquela substância, ou seja, o que é aquela substância capaz de curar na sua versão homeopatizada. Desta forma, podemos deduzir que as substâncias medicinais, agindo como remédios, só podem exercer suas virtudes curativas alterando a saúde do homem, com a produção de sintomas peculiares. Portanto, como revelação do seu poder curativo íntimo, só podemos contar com os fenômenos mórbidos que produzem sua ação sobre o organismo são, ou seja, descobrindo, olha só, está em negrito aqui, propositalmente, que é o ponto alto do parágrafo, descobrindo que doenças cada substância medicinal produz e que, em decorrência, é capaz de curar. Quando eu tenho um organismo são, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que eu tenho é que a energia vital, a dinamis ali do indivíduo, ela está estável, ela está completamente harmonizada. Quando há uma perturbação ali na força vital, essa perturbação ela tem uma assinatura, que ela pode ser conhecida mediante a coleta dos sintomas do incômodo daquele indivíduo em todas as instâncias. Então, para eu conhecer quais são os traços distintivos daquela assinatura, aquele padrão mórbido ali na energia vital, a única forma de conhecer é realmente entrevistando o doente, submetendo a um questionário ali bem pormenorizado. A gente sabe que é um dos grandes distintivos da toma de caso homeopática, a forma como o caso é tomado. As perguntas, elas envolvem sim um certo sentido são permeadas por um certo sentido de praticidade, mas a gente sabe que elas tendem a ser mais abstratas, muito mais subjetivas em relação à anamnese do médico alopata. Foge bastante daquilo que a gente está acostumado numa entrevista médica, por assim dizer. Então, pessoal, o que nós temos aqui é basicamente mais uma descrição acerca de como a matéria médica ela é constituída e mais uma explicação mais que razoável sobre o porquê de a versão dinamizada de determinada substância ela ser potencialmente muito mais curativa em relação àquela mesma substância em doses ponderáveis, porque a esfera de atuação curativa ela é muito mais ampla e mais, eu toco justamente naquilo que importa, que é na energia vital perturbada do doente. Então, essa perturbação gerada pelas substâncias, o parágrafo está deixando isso claro, pessoal, essa perturbação, se eu faço uso de uma erva, se eu faço uso de determinada substância que seja, e eu sinto alguma alteração que seja no bom sentido, seja no mau sentido, isso aqui isso aqui já deixa claro para a gente que
aquela substância, ela apresenta um potencial curativo. Veja, ela foi capaz de perturbar a minha energia vital. A minha energia vital ela não está dentro daquele padrão de normalidade. Isso aqui já nos indica que, bom, se as substâncias têm esse potencial de mobilizar no sentido da desarmonização da minha energia vital, então elas têm o poder necessariamente de me trazer saúde também, de me trazer estabilização, de me devolver, eu na condição mórbida, a minha normalidade a nível de energia vital. Porque veja, se o distúrbio mórbido, se a doença justamente ela configura-se essencialmente como uma perturbação da energia vital, bom, se as substâncias perturbam a minha energia vital, então a saída para todas as mazelas que a gente padece hoje em dia só pode estar nisso, nessa constatação do quanto as substâncias são capazes de perturbar a minha energia vital, o meu dinamis. Então, bom, é necessário que eu conheça que tipo de perturbação, todas as características dessa perturbação, para que eu saiba exatamente qual é aquela substância que é mais compatível com a assinatura daquela perturbação, pessoal. Ou seja, isso aqui já é um norte para a gente acerca de como empregar a homeopatia da melhor maneira. A gente precisa obedecer aqui à lei dos semelhantes, mas isso aí já é matéria para o próximo capítulo, são cenas do próximo capítulo, principalmente o 22, que é o parágrafo que se segue, porque não basta conhecer a perturbação, a gente precisa conhecer também detalhes sobre essa perturbação, tá? Essa substância, ela causa esse distúrbio na energia vital, mas que tipo de distúrbio? Como é que esse distúrbio é percebido no aparelho respiratório, no aparelho digestivo? Como é que esse distúrbio é percebido na visão de mundo do doente, em que medida afeta a visão de mundo, a perspectiva de mundo do doente, em que medida afeta as suas expectativas, os seus sonhos, em que medida afeta seu comportamento. Então, é toda essa análise que não pode nos escapar para que a gente conheça realmente o princípio medicamentoso latente das substâncias e para que saibamos indicá-las da melhor maneira consequentemente. Pessoal, tem uma coisa aqui que é como se fosse um adendo que eu vou trazer a vocês, que é o seguinte. O homeopata, ele leva... Porque vamos pensar nos primórdios, pessoal. Os primórdios da homeopatia, quando nós enfrentávamos algumas barreiras sérias para experimentação. Então, de repente, eu quero trabalhar com a experimentação de uma substância que ela causa efeitos mórbidos muito desagradáveis. É alucinação. Vamos pensar aí numa experimentação de nux vomica, de qualquer solanácea, né? Que geralmente os efeitos, principalmente a nível psíquico, são muito incômodos, pessoal. Então, alucinações, a extrapolação da minha extrasensorialidade. Então, eu acho que eu estou vendo vulto, estou vendo espírito o tempo inteiro e eu estou o tempo inteiro sobressaltado também e parece que eu estou sendo atormentado por uma força maior. E eu sinto incômodos no sistema nervoso variados. Vamos pensar nesse tipo de contexto. Mesmo se a gente não está trabalhando com a versão ponderável dessas substâncias, porque algumas, pessoal, venhamos e convenhamos que nem dava para a gente trabalhar em doses ponderáveis, porque a gente está falando de venenos. Então, mais um motivo para a gente só poder recorrer à experimentação dessa maneira, através da versão homeopatizada daquela substância, porque por mais que o sujeito, quem está experimentando ali, apresente sintomas mórbidos, é uma patogenesia. Então, são sintomas artificiais. Eu estou causando uma perturbação da energia vital, não necessariamente eu estou psicossomatizando aquela perturbação. Ela é sentida na instância clínica, geralmente quando eu faço uso das doses ponderáveis daquela substância. Mas veja, eu estou falando da versão homeopatizada, ou seja, vou sentir sintomas, mas esses sintomas não estão instalados na minha entidade clínica. É um pouco difícil da gente capturar isso, porque a gente acha que uma coisa é sinônima da outra. Mas não, pessoal, a patogenesia, que é a doença provocada pela versão homeopatizada de uma determinada substância, nota seja feita para isso. Ela é uma doença fantasma, ela é uma doença artificial. Eu já falei sobre isso com vocês, inclusive trazendo um depoimento meu envolvendo a minha patogenesia com carcinosina, o que aconteceu comigo e como eu pude experimentar da pior maneira possível essa constatação de que patogenesia é doença artificial. Pessoal, você pode estar com sintoma de infecção, você vai lá fazer um exame, não há detecção de qualquer infecção em andamento. Glóbulos brancos estão ok, você não tem qualquer sinal ali de algum patógeno em circulação do seu organismo, então é realmente um quadro fantasma, ou seja, fique tranquilo que você parou de usar, vai desaparecer, se você estiver sentindo algum mal-estar com os medicamentos homeopáticos.
Mas aí, pessoal, o fato é o seguinte, é que mesmo na versão homeopatizada, alguns sintomas eram tão desagradáveis para o experimentador sentir nele mesmo, que a gente não tinha muita saída a não ser considerar a catagolação das intoxicações acidentais, dos envenenamentos. Então, era como se a gente tomasse aquilo ali como a matéria médica disponível daquela substância naquele momento. É o que dava para fazer. Quais são os sintomas de envenenamento da cascavel? Aí eu tinha vários episódios ali acidentais, permitiram que aqueles sintomas de envenenamento pudessem ser catalogados. Então, consequentemente, eu sabia que se eu me deparasse com alguma pessoa que estivesse sentindo aqueles sintomas, eu poderia indicar a versão homeopatizada daquele veneno. Só que é isso, o problema, como a gente conversou até aqui, é que não há uma ênfase do efeito daquele veneno em outras instâncias, na instância emocional, na instância mental, a nível de visão de mundo. Então, a parte que mais nos interessa, que é a subjetiva, ela ficava ali a desejar. É por isso, pessoal, que, no caso, um fármaco, por exemplo, um fármaco e outras substâncias que estavam disponíveis nessa época de Hahnemann, por mais que a experimentação dos fármacos ela fosse conduzida em pessoas que estavam adoecidas já, geralmente a gente pega como um parâmetro que é quem está doente, quem tem um quadro mórbido já conhecido, às vezes até em profundidade. Então nós temos ali um sujeito doente e a experimentação vai ser conduzida no sujeito doente. Mas mesmo nesses casos, pessoal, nós ainda, na época de Hahnemann, dada a impossibilidade que algumas experimentações traziam, isso foi superado em grande medida com os contemporâneos, eu já vou falar como em outro momento, não agora, para essa videoaula não ficar muito extensa, mas o fato é que a gente tinha que aproveitar tudo que a gente tinha. Envenenamento dessa substância, vamos aproveitar então, porque com certeza o que foi observado no envenenamento tem a ver com a matéria médica desse veneno também. E ainda aproveitava-se também, talvez vocês não saibam disso, mas aproveitava-se inclusive o resultado das experimentações de determinados fármacos, de determinadas substâncias que eram empregadas não em corpos sãos, mas em corpos adoecidos. Por quê, pessoal? Por que isso era útil para a composição da matéria médica de um determinado medicamento? Pelo seguinte, porque o fármaco, pessoal, até uma substância que eu estou utilizando de maneira paliativa, ela traz alguns ganhos. Ela traz alguns ganhos colaterais, alguns ganhos com que eu não contava, por assim dizer. Então, às vezes eu estava ali, eu sou experimentador doente, eu me submeti ali, eu sou voluntário a experimentar aquele remédio que está sendo desenvolvido ali. Então, eu senti um bom resultado. Eu tinha um problema no estômago, senti um excelente resultado no meu estômago. Só que eu posso ter alguns, como eu falei, ganhos não esperados, ou seja, eu estou adoecida, a minha energia vital ela já não está dentro do padrão da normalidade. Então tem muita coisa fora do lugar no meu sistema energético de uma forma geral. Então, quando eu recebo um fármaco, eu posso oferir aquele efeito que eu estava visando e um efeito colateral benéfico. Isso é importante enfatizar também, pessoal, pelo seguinte, porque se, por exemplo, eu tomo uma determinada substância, no primeiro momento pensando no estômago, mas se o meu raciocínio ele melhora, a que conclusão eu posso chegar? É claro, né, pessoal, a gente não vai tomar nenhum medicamento porque a gente está com raciocínio bom demais, a gente está com uma baita atenção, nossa memória está 100%, ninguém, pelo amor de Deus, sã consciência, vai buscar auxílio terapêutico porque alguma coisa vai bem. Só que nesse tipo de contexto, se eu tenho esse efeito colateral benéfico, eu já posso deduzir que eu automaticamente é cabível eu incluir na matéria médica daquela substância que está sendo testada, aquele fármaco, aquela erva, debilidade de raciocínio. Que veja, se na condição adoecida eu recebi aquele fármaco e fiquei bem do raciocínio, significa que provavelmente a patogenesia daquela substância, na patogenesia daquela substância existe o oposto, ou seja, existe o raciocínio debilitado, existe a memória debilitada, existe um estado de vigilância precário. Porque, veja, foi o ganho que a pessoa oferiu. Então, se ela estiver adoecida no que diz respeito ao escopo de atuação daquela substância, ela vai ter o oposto disso, ela vai ter o raciocínio debilitado. Então,
Mesmo nessas circunstâncias, que não é o ideal da experimentação homeopática, através do raciocínio dedutivo, eu posso incrementar ainda mais, podia incrementar na época, que hoje nós temos outros recursos para compor a matéria médica das substâncias, mas eu podia incluir o oposto daquele ganho que eu percebi na condição adoecida, eu podia incluir seguramente na minha matéria médica. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo de nossas matérias médicas e a gente não vai, de novo, cair naquela tendência de falar só sobre personalidades vegetais. Então, nota seja feita, pessoal, para o seguinte, eu vou dar a máxima prioridade para personalidades animais, principalmente aquelas que são muito desconhecidas mesmo no nosso meio homeopático, e vou lançar muita luz também sobre matérias médicas minerais, que a gente tem falado pouco delas também, fungos também, enfim, várias outras que não estão dentro do bojo exatamente dos vegetais, sobre que a gente fala muito pouco. Então, nas nossas análises de personalidades, eu vou buscar dar a máxima ênfase a esses outros reinos, como a gente já havia combinado. Então, forte abraço, pessoal, aproveitem esse pacote promocional dos meus 2 aulões, vícios e compulsões e depressão, só até quarta-feira. Até a próxima!